É muito interessante identificar que os panteões do paganismo seguem um padrão. E isso acontece especialmente no Oriente Médio e na Grécia, através de uma equivalência entre os deuses. E é bastante impressionante também que essa semelhança seja em relação a alguns personagens bíblicos, principalmente em relação aos descendentes de Caim, que são descritos no capítulo 4 de Gênesis. Na cidade de Lagash, na Suméria, foi achado um selo cilíndrico que mostra a serpente Ningenzida, a serpente guardiã da árvore do conhecimento, ou a própria serpente do Éden, com um casal que nos lembra Adão e Eva, que aparece diante do deus Anu, também conhecido como Enki. Esse selo cilíndrico é impressionante, pois mostra o rio da vida saindo do trono da divindade, enquanto o casal se encontra numa posição de clemência e penitência. Também está presente uma serpente com 4 patas e com asas, com a aparência de um dragão. E outra figura que chama muito a atenção é o dragão em forma humana, que serve de intercessor do casal diante de Deus e que traz em seus ombros a serpente Ningenzida. Esta mitologia conserva claramente a história de Gênesis, mas inverte o caráter dos personagens. A serpente dragão é o diabo. Ele é aquele que fornece o conhecimento negado por um Deus que, em sua tirania, privou o casal humano de ter acesso à água da vida eterna. Ou seja, Deus é mau e Satanás é bom, pois tenta aliviar o sofrimento humano. Outro mito é o de Adapá, chamado de o Adão sumeriano, onde Deus também aparece como um tirano, cruel, distante e escravizador do homem, e ele privou o homem da comida que lhe daria a vida eterna. E assim também acontece no épico de Atrahasis, o épico acadiano babilônico da criação do homem, do grande dilúvio, que teria sido enviado pelos deuses Anunnaki para destruir a vida humana da face da terra. Somente o homem bom, Atrahasis, foi advertido do iminente dilúvio pelo Deus, seu criador, Enki-Ea, que o instruiu a construir uma arca para salvar a si mesmo e o seu grupo familiar, a espécie humana. Enlil, o rei dos deuses, ficou extremamente irritado, sem conseguir dormir por causa do barulho dos homens, e finalmente não aguentava mais e acaba persuadindo os outros deuses a se juntarem a ele no envio de um dilúvio devastador para a terra, que destruiria completamente os seres humanos. Atrahasis prestou atenção às palavras do Deus. Depois da arca pronta, ele carregou um casal de cada tipo de animal na arca e preservou a vida humana e animal na terra. Ou seja, Deus é mais uma vez visto como um tirano que, por motivo fútil, decide praticar um ato de extrema maldade. Acredita-se que estes são alguns exemplos de como Nimrod perverteu a religião, fazendo com que Deus fosse visto como um demiurgo, e assim os ídolos foram escolhidos em lugar dele. Nimrod, portanto, sendo um dos reis sacerdotes que presumia ser um mediador entre o céu e a terra, ou seja, ele era o chefe político-religioso que teria reunido povos de cidades vizinhas para um local de culto. Que local é esse? Babel. Lá, ele, através da torre, teria acesso às alturas para prever as cheias, estações, plantio e caça, sendo um rei civilizador, a figura de um deus sobre a terra. Sabe-se que séculos depois, na Babilônia, o mito do deus Marduk veio a ser desenvolvido. Marduk era um deus reconhecido pelos demais deuses como um vitorioso das forças do caos e que vivia no topo de um zigurate na Babilônia, de onde ele criou os homens para plantar e cultivar os canais. Neste caso, o mito de Marduk faria com que a memória de Nimrod fosse sempre lembrada. Marduk também foi identificado com os deuses de outros povos, como Zeus, Júpiter, Baal e outros. Desta forma, outros estudiosos consideram que a memória de Nimrod está preservada em Belos, nome grego para o deus Bel, ou Marduk, associado a Zeus e Júpiter, que também se associa ao zigurate e à fundação da Babilônia. No contexto pagão da Babilônia, Belos
foi adorado como o deus da guerra. Em conformidade com este pensamento, o historiador grego Estrabão alega que o túmulo de Belos, que foi demolido por Xerxes, era um zigurate. Desta forma, a arqueoastronomia nos dá muitas informações sobre a história da Babilônia, que nos sugere que o Nimrod histórico foi possivelmente um fundador de uma grande religião, um rei sacerdote, um patese, cuja memória pré-histórica foi deificada e adorada pela posteridade, estando também relacionado nisso o uso da astrologia, os ídolos, as pirâmides e os zigurates.